E aí, beleza? Ótimo, tudo certo? Então vamos estudar agora um pouquinho de leis, mas as partes específicas das leis que fazem referência ao desporto. Então tem a Constituição, tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim. Essas leis que tem ali um capítulo, né, dedicado especialmente para o desporto, ok? Vamos lá então? Vamos começar com a Constituição da República Federativa do Brasil. Título 8 da Ordem Social, capítulo 3 da Educação, da Cultura e do Desporto. Seção 3 do Desporto. Artigo 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um observados. Tá? Então a prática desportiva formal é aquela regida pelas normas nacionais e internacionais e pelas regras de prática daquela modalidade. Já a prática desportiva não formal é caracterizada pela liberdade lúdica de seus participantes. Então vamos para o inciso 1. A autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento. Então as entidades desportivas são livres para se organizarem e funcionarem. 2. A destinação dos recursos públicos para a promoção prioritária do desporto nacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento. Então, praticamente toda a verba pública deve ser para o desporto educacional. Só em casos específicos, não informados na Constituição, vai para o esporte de alto rendimento, certo? Então a prioridade é esporte educacional. 3. O tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. Os atletas profissionais, né, são regidos pela CLT e os não profissionais são regidos por legislação extravagante. A remuneração do profissional é pactuada em contrato formal de trabalho entre o atleta e a entidade. Já o não profissional tem liberdade de prática, inexistindo contrato, sendo permitido o recebimento de incentivos materiais e de patrocínio. Inciso 4. A proteção e incentivo às manifestações esportivas de criação nacional. Parágrafo 1º. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva, regulada em lei. Portanto, tudo que é relativo ao esporte deve obrigatoriamente ser levado à Justiça Desportiva. E a Justiça Desportiva possui 3 instâncias. Primeira, que são as comissões disciplinares. Segunda, que é o Tribunal de Justiça, TJD. E a terceira, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é o STJD. Beleza? Então vamos para o parágrafo 2º. A Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias contados da instauração do processo para proferir decisão final. Então, atente-se para o prazo. 60 dias para proferir decisão final. Claro, né? Contados a partir da instauração do processo. Então são 60 dias. Parágrafo 3º. O poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Então você vê que a Constituição aqui diz, né, que a verba pública ela é prioritariamente para o esporte educacional e também o poder público incentivará o lazer. Então esses são os viés aí da Constituição no que diz respeito ao desporto. Entendido? Constituição é isso. Feito. Então vamos para a Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Olha, o Estatuto só saiu em 2015, bem recente. Capítulo 2, da Igualdade e da Não Discriminação. Então esse aqui é um pouquinho maior, que vai também tratar desse capítulo 2 e depois entra na parte específica do desporto. Artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Então é preciso oferecer à pessoa com deficiência as mesmas oportunidades que são dadas a quem não tem deficiência. E para que isso seja alcançado, é necessário, inclusive, fazer adaptações, como, por exemplo, melhorar condições de mobilidade, proporcionar alternativa para quem não vê ou não ouve, etc. E, claro, não sofrerão discriminação de qualquer natureza. Parágrafo 1º. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Então, esse parágrafo 1º é grande, né? E para melhorar o entendimento, devemos fazer 3 perguntas. Quais são as formas de discriminação? Distinguir, fazer diferença, né? Restringir, dificultar, limitar e excluir, que é proibir.
Segunda, né? De que maneira a discriminação acontece? Ação ou omissão? E a terceira pergunta, qual o objetivo da discriminação? É prejudicar, impedir ou anular o exercício dos direitos e liberdades, inclusive não fazendo adaptações necessárias e não utilizando tecnologias assistivas. Então esse é um entendimento geral aí do parágrafo 1º. Vamos para o parágrafo 2º. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Então, as ações afirmativas são importantes, mas ninguém é obrigado a fazer jus a essas ações. Artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Isso aqui é grande, né? Tem que algumas estratégias para poder lembrar. Então podemos dividir em 3 categorias, né, para melhor memorização. Primeira, todas as formas terminadas em ão, que é discriminação, exploração, opressão. Segunda estratégia, todas as formas terminadas em ência, negligência e violência. Terceiro, todas as que sobraram, né? Tortura, crueldade e tratamento desumano ou degradante. Então, se seguirmos nessa ordem, né, e nessa sequência de memorização, podemos fazer da seguinte maneira: discriminação, exploração, opressão, negligência, violência, tortura, crueldade e tratamento desumano ou degradante. Ok? Então vamos lá, parágrafo único. Para fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Então, né, para lembrar melhor, é só verificar que apenas os homens não estão nesse rol. Então são crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Artigo 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para 1. Casar-se e constituir união estável. 2. Exercer direitos sexuais e reprodutivos. 3. Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. 4. Conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. 5. Exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária. E 6. Exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção com o adotante ou adotando em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, para tentar lembrar esse artigo 6º de uma maneira mais tranquila, é só lembrar que ele está ligado praticamente tudo a respeito de casamento e de reprodução. Tudo isso em igualdade de oportunidades, se comparados com os demais que não possuem deficiência. Beleza? Artigo 7º. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Parágrafo único do artigo 7º. Se, no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nesta lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Portanto, aqui está claro que a autoridade competente é o Ministério Público. E lembre-se, as pessoas têm o dever de comunicar, não a obrigação. Mas é importante que se faça, né? Artigo 8º. É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência com prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. Artigo grande, né? Mas assim, resumindo, né, nesse artigo grande estão descritos muitos direitos que são comuns a todos, tendo 2 coisas importantes no meu entendimento. É que ele destaca que isso tudo será assegurado à pessoa com deficiência com prioridade, e a outra é que tem algo específico para os deficientes, que é a habilitação e a reabilitação. Sem contar a sexualidade, a paternidade e a maternidade, que, no meu entender, claro, não é comum de serem lembrados como direitos fundamentais. Beleza? Ótimo. Agora o próximo é o capítulo 9, do direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer.
Então, só para deixar claro, lá no artigo 8º, no momento que eu disse habitação, na verdade é habilitação e a reabilitação. Certinho? Vamos lá então. Artigo 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhes assegurado o acesso a, inciso 1º, bens culturais em formato acessível, segundo, a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato acessível, e terceiro, a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos. Pois bem, todo mundo tem direito de usufruir do lazer, cultura e entretenimento, e para que as pessoas com deficiência tenham pleno acesso, os espaços precisam ser adaptados para atender às suas necessidades. Ok? Parágrafo 1º. É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Então toda obra que tiver que ser transformada em versão acessível, esta precisa ser feita, não podendo o proprietário da obra se recusar. Beleza? Parágrafo 2º. O poder público deve adotar soluções destinadas à eliminação, à redução ou à superação de barreiras para a promoção do acesso a todo o patrimônio cultural, observadas as normas de acessibilidade, ambientais e de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Então, todo espaço público ligado ao patrimônio cultural deve ter acessibilidade. Por exemplo, teatro, museu, casa de espetáculos, etc. Artigo 43. O poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e recreativas, com vistas ao seu protagonismo, devendo, inciso 1º, incentivar a provisão de instrução, de treinamento e de recursos adequados em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, o poder público deve estimular e criar condições para que a pessoa com deficiência, o PCD, participe de eventos de diversas naturezas em igualdade de oportunidades. Segundo, assegurar acessibilidade nos locais de eventos e nos serviços prestados por pessoa ou entidade envolvida na organização das atividades de que trata este artigo. E terceiro, assegurar a participação da pessoa com deficiência em jogos e atividades recreativas, esportivas, de lazer, culturais e artísticas, inclusive no sistema escolar, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então é importante e necessário que se garanta e que se dê condições para que o PCD participe de diversos jogos e atividades de natureza diversa, inclusive no sistema escolar. Portanto, ao pensar em eventos e atividades, deve-se pensar em um desenho universal, onde todos possam ser contemplados. Beleza? Artigo 44. Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculo e de conferência e similares, serão reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência, de acordo com a capacidade de lotação da edificação, observado o disposto em regulamento. Assim como acontece nos estacionamentos, nos locais de eventos culturais e esportivos, também haverá espaços livres e destinados ao PCD, e a quantidade de assentos reservados será informado por regulamento específico. Beleza? Parágrafo 1º. Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem ser distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade, em todos os setores, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando áreas segregadas de público e obstáculos nas saídas, em conformidade com as normas de acessibilidade. Então, os locais reservados, devem ter boa visibilidade em meio aos outros e boa possibilidade de escape. Entendido? Parágrafo 2º. Em caso de não comprovada a procura pelos assentos reservados, esses podem, excepcionalmente, ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida, observado o disposto em regulamento. Então, se você estiver realizando um evento, as cadeiras gerais estão todas ocupadas, ainda há pessoas querendo entrar e há espaço reservado, mas sem procura por PCD, aí sim pode liberar esses assentos. Parágrafo 3º. Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem situar-se em locais que garantam a acomodação de, no mínimo, um acompanhante da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, resguardando o direito de se acomodar proximamente a grupo familiar e comunitário. Então, os espaços reservados devem acomodar no mínimo um acompanhante para o PCD ou APCD e deve ser próximo a grupo familiar e comunitário. Parágrafo 4º. Nos locais referidos no caput deste artigo, deve haver obrigatoriamente
rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis, conforme padrões de normas de acessibilidade, a fim de permitir a saída segura da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida em caso de emergência. Então, é necessário que as saídas de emergência contemplem a todos, ou seja, todos devem, em caso de necessidade, poder sair com segurança. Parágrafo 5º. Todos os espaços das edificações previstas no caput deste artigo devem atender às normas de acessibilidade em vigor. Parágrafo 6º. As salas de cinema devem oferecer em todas as sessões recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência. Parágrafo 7º. O valor do ingresso da pessoa com deficiência não poderá ser superior ao valor cobrado das demais pessoas. Estamos acabando. O último artigo, artigo 45. Os hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observando-se os princípios do desenho universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade conforme legislação em vigor. Então precisa ter lá o desenho universal para atender todas as pessoas e todos os usuários. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos já existentes deverão disponibilizar pelo menos 10% de seus dormitórios acessíveis, garantida no mínimo uma unidade acessível. Então são 10% destinados e pelo menos uma unidade acessível. Parágrafo 2º. Os dormitórios mencionados no parágrafo 1º deste artigo deverão ser localizados em rotas acessíveis. Então esse foi o estudo da Constituição e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, voltados especificamente para o desporto e também para a não discriminação das pessoas com deficiência, no caso aqui do Estatuto. Ok? Belezinha? Ótimo. Valeu e até o próximo estudo.